Nessa aula, nós vamos discutir um resultado de aproximação para o problema do Max Cut, que utiliza a relaxação de programação semidefinida que a gente acabou de discutir para o problema. O que esse resultado diz? Esse resultado foi obtido por Gibbons e Williamson. Tá? Ele diz o seguinte, se a gente resolver a relaxação de programação semidefinida, né, e obtiver o limite superior dessa relaxação de programação semidefinida e considerar o quociente dado pelo valor da função objetivo, ótima, né, do problema Max Cut, o valor do peso de máximo, o valor do corte de máximo peso, dividido pelo valor da relaxação da programação semidefinida, essa razão é pelo menos essa quantidade que está apresentada aqui, 0,88 aproximadamente, né? E com a demonstração desse resultado, a gente vai, como subproduto, a gente vai obter um algoritmo de aproximação para o problema do Max Cut. E esse fator de aproximação é um fator de aproximação bastante bom. Então, em que consiste a prova? Nós vamos assumir que nós resolvemos o problema, a relaxação semi-SDP para o Max Cut, e que nós obtivemos uma matriz Y como a solução ótima dessa relaxação SDP. Então, essa matriz Y, ela é uma matriz que é simétrica e é semipositiva definida. Claro, ela é a solução para o problema, ela é viável, né? Então, essa matriz é necessariamente uma matriz simétrica e ela é semipositiva definida, né? Isso significa que eu posso escrever que essa matriz é isso aqui, né? Se ela é uma matriz que tem entradas inteiras, né, menos 1 e 1, essa é uma matriz de rank 1. Então, nesse caso, não interessa para a gente, o problema foi resolvido a otimalidade, essa relaxação resolveu a otimalidade do problema, né? Vamos supor que ela seja uma matriz de ordem, uma matriz então que não tem esse rank, né, mas ainda que seja, não tem problema, não afeta a demonstração, estou só discutindo o fato de que se ela tiver entradas menos 1 e 1, a gente já sabe pela discussão anterior que ela vai ser uma solução do problema. Então, ela sendo fracionária, né, ela vai ter um rank que vai ser um rank diferente de 1. Então, eu vou escrever essa matriz como simétrica e semipositiva como produto de uma U transposto U, onde cada coluna dessa matriz U, né, o I, é um vetor RD dimensional. Então, essa matriz U é uma matriz que tem D' por N colunas, né? De forma que o transposto U de fato gera essa matriz simétrica semipositiva Y de ordem N, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o seguinte, vamos pegar cada uma dessas colunas da matriz U. Como essa matriz é viável, eu sei o seguinte, que o elemento na diagonal da matriz Y, ele vale 1, né? Isso é uma restrição que estava explícita na relaxação SDP. Então, como esse cara aqui, YI, é o produto interno de UI por UI, que é a norma ao quadrado de UI, eu sei então que cada um desses vetores, dessas colunas da matriz Y é um vetor, né, RD dimensional com norma 2 unitária, né? Então, eu posso entender que esses vetores UI são pontos numa esfera, né, D-dimensional de raio unitário. Então, se eu construir uma esfera aqui, ó, de raio unitário, né, supor que isso aqui é uma esfera, um vetor UI pode ser, por exemplo, esse aqui, ó, 1, 1. O outro, o 2, é isso aqui. O fato é que essa esfera é uma esfera D-dimensional de raio unitário. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou gerar um vetor em D entradas, né, aleatoriamente com a norma unitária dele igual, com a norma euclidiana dele, né, igual, vou gerar esse vetor aleatoriamente, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou calcular o produto interno de cada coluna, de cada uma das N colunas da matriz U, dessa matriz aqui, ó, por esse vetor R que eu gerei aleatoriamente. Então, eu peguei aqui o vetor R, que eu gerei aleatoriamente, por exemplo, o vetor R, né, no nosso R2 aqui, ó, o vetor R é esse cara aqui. E aí eu vou lá
e pego os outros vetores de interesse aqui. Isso aqui a escala não está ajudando, eles estão em proporções totalmente diferentes, mas eu estou assumindo aqui que esses vetores todos aqui, esse o 3, por exemplo, são vetores com norma 2 unitário, né? Como mencionei, cada um deles está um ponto nesse círculo aqui, né? Então agora eu calculo esse produto interno aqui, tá? Todos os vértices, né? Cada coluna da matriz U é associada a um vértice do grafo. Então eu vou construir esse conjunto S colocando nele todos os vértices que tem o produto interno da coluna correspondente por R maior que zero. Então, por exemplo, esse conjunto S aqui, ó, nesse nosso caso, ele seria formado só pelo vértice 3, né? Então, no nosso caso, aqui desse exemplo que eu desenhei, ele seria formado só pelo vértice 3, porque o 3 por R tem realmente um ângulo menor que 90, R por U1 é maior que 90 e R por U2 também maior que 90. Né? Então, eu defini esse conjunto. E vou dizer o seguinte, o corte propriamente vai ser induzido por esse conjunto de vértices que eu acabei de construir. Quer dizer, no nosso caso aqui, o corte seria dado pelas arestas que tem o 3 como uma das suas extremidades e ou o 1 ou o 2 como uma das outras extremidades. Né? A aresta 1, 2, caso exista no grafo, não estaria no corte, seria pertencente a um dos conjuntos que define essa separação. Então, o que a gente fez? A gente fez uma interpretação, até agora, a gente fez uma interpretação de cada UI como um vetor na bola d-dimensional unitária. A gente sorteou um vetor R de norma 2, 1, aleatoriamente. E agora a gente gostaria de saber o seguinte, se eu tomar uma aresta do grafo IJ ao acaso, né, qualquer uma delas, qual que é a probabilidade dessa aresta pertencer ao corte induzido por esse conjunto S que a gente acabou de definir, como o conjunto dos vértices que tem produto interno de UI, o conjunto dos vértices I que tem produto UI por R maior que zero. Bom, vamos pensar o seguinte, vamos supor que isso aqui seja o R, né? E vamos pegar a aresta IJ, né? Vamos pegar os dois U's representativos de interesse aqui para nós, o I e o J. A probabilidade, né, dessa aresta, né, formada por I e J pertencer ao corte depende do seguinte, bom, eu preciso que um das extremidades da aresta forme um ângulo menor que 90 graus com esse R, né, que um desses o I, por exemplo, no nosso caso aqui, vamos supor que isso aqui seja menor que 90, vamos supor que isso aqui seja 80 graus, um pouco mais de 80, um pouco menos de 90. Eu preciso então que um desses vértices, o seu UI, forme um ângulo menor que 90 com R e que o outro, o IJ no caso, forme um ângulo maior que 90. Por quê? Porque nesse caso apenas uma das extremidades, I nesse caso, e não J também, apenas I pertenceria ao conjunto S, o J não pertenceria e o corte induzido incluiria essa aresta IJ. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte, que essa probabilidade ela é proporcional ao ângulo formado entre o I e o J, né? Esse ângulo aqui, ó, quanto maior esse ângulo, maior a probabilidade. Se o I e o J forem simétricos, né? Se eles forem linearmente dependentes e com direções opostas, né? O I e o J, o ângulo formado por eles é π. E a probabilidade de que eles estejam, né, que essa aresta IJ
pertença ao corte induzido pelo conjunto S é unitária, né? Então, de fato, essa probabilidade depende desse ângulo aqui. Então, qual que é essa probabilidade? É arco cujo cosseno é UI por UJ dividido por π. É exatamente essa probabilidade. O comprimento desse arco, formado entre UI e UJ, dividido por π. O que nós vamos fazer agora? A gente vai deduzir a expectativa dessa quantidade, que é a expectativa da soma dos pesos W e J para as arestas I e J pertencentes a esse conjunto C, que é o corte induzido por S, por essa escolha aleatória que eu construí aqui, né? Que eu sorteei esse vetor R ao acaso, né? Vou calcular essa probabilidade, essa expectativa, perdão, tá? Então, quem que é essa expectativa aqui, né? Vou colocar a forma analítica dela, né? Essa expectativa para a soma dos pesos, né, associados a esse conjunto C, decorrente do conjunto S, que veio de um sortear um R e calcular esses produtos internos, é o que? É a soma dos pesos pela probabilidade da aresta IJ pertencente a esse corte, que depende, né, como a gente discutiu, do comprimento desse ângulo formado por o I e o J dividido por π. Então, aqui eu só tirei o somatório e a expectativa virou o quê? Eu trouxe a probabilidade para dentro do fator, né? Então, essa expectativa é a soma do peso vezes a probabilidade individual de cada aresta, né? Essa é a expectativa do peso. Então, isso daqui é a probabilidade de IJ pertencer ao corte, né? E isso daqui é o peso associado que eu vou acumular dependendo dessa probabilidade, né? Então, o que é isso aqui? Aqui eu fiz um truque, né? Eu dividi por 2 e multipliquei por 2 e multipliquei por 1 menos o I transposto J e dividi por 1 menos o I transposto J. Então, até aqui eu não fiz absolutamente nada de diferente, né? Eu só fiz uma manipulação aqui para esse termo aqui aparecer da forma como eu desejo, né? Esse termo aqui aparecer da forma como eu desejo, porque isso vai, obviamente, aqui já está aparecendo a forma da função objetivo na relaxação SDP. Então, como que continua a demonstração? Outra observação é o seguinte: cada um desses vetores, o I e o J, eles são unitários, né? Tem norma 2 unitária. Então, eu sei o seguinte: o produto de UI por UIJ, né? Produto interno de UI por IJ, de UI por UJ, é menor ou igual à norma de UI pela norma de UJ. Essa quantidade aqui é 1. Então, esse produto interno, que o módulo desse produto interno é menor ou igual a 1. Isso significa o quê? Que essa quantidade aqui, ó, é maior ou igual a 0. Ela é não negativa. Outra coisa, isso pode ser mostrado, eu não vou mostrar aqui, que essa quantidade aqui, o mínimo do ângulo, o mínimo dessa razão, né, em θ, o mínimo em θ aqui, ó, dessa razão de 2θ por π menos 1 menos o cosseno de θ, é pelo menos essa quantidade aqui. Isso pode ser obtido analiticamente, tá? Essa quantidade mínima pode ser obtida analiticamente. Então, essa expectativa que a gente deduziu até aqui já, ó, né, esse primeiro termo, esse segundo termo e até aqui, a gente veio da observação anterior. Essa quantidade, então, ela é pelo menos tão grande quanto se eu substituir isto daqui, né, na igualdade, pela desigualdade e colocar esse fator aqui que eu estou dizendo que acontece, eu tenho que essa expectativa do peso desse corte aleatoriamente obtido a partir da matriz U é 0,87856 de meio dessa coisa aqui, ó. Isso daqui, ó,
é exatamente o valor ótimo da função do problema de programação semidefinida, né? É exatamente ela. Então, essa expectativa é pelo menos 0,87, 0,88, arredondando aqui para ficar mais fácil falar, do valor da relaxação de programação semidefinida. E por que, então, que o resultado segue? Eu sei o seguinte, o valor ótimo do problema, ele é pelo menos tão bom quanto esse peso, né? Essa expectativa. Por quê? Porque esse conjunto aqui, ó, ele é um conjunto viável, isso me dá um limite inferior válido para o problema, né? Isso aqui me dá um limite inferior válido para o problema. Então, daqui eu tiro que o ZI sobre o valor da relaxação, né, é pelo menos maior que essa quantidade aqui, tá? Obtida.